eu comecei a viver, eu vivi uma vida de adultério, uma vida completamente depravada, não tinha nenhum compromisso com relacionamento, eu não acreditava em amor, assim, de homem para mulher. Eu cresci num ambiente completamente promíscuo, né? É um ambiente onde eu tive acesso à pornografia muito cedo. Meu pai tinha locador e eu peguei alguns vídeos pornográficos, tinha aquelas revistinhas em casa, eu vi muitas coisas. Naquela época tinha as bancas de jornais que Sim. a criança tinha acesso a tudo, então isso daí ficou muito marcado. E meu pai foi um homem adúltero, né? Ele tinha outra família e eu sabia desde pequeno, desde os 13 anos eu já havia descoberto isso. Eu vi que ele tinha um filho e tal, e eu comecei a imaginar que esse era o padrão do ser humano, Sim, né? você vai se espelhando Vai se espelhando. Não, lógico, né? Foram consequências das minhas escolhas. Ele nunca falou pra mim que isso daí era certo, mas o homem, de certa forma, se modela através dos seus próprios instintos e daquilo que ele enxerga. E todo o ambiente ao redor vivia essa promiscuidade, era muito comum, né? Homens, os assuntos eram sempre voltados a isso. Sim. E no final, a mulher se tornou uma recompensa por conta daquilo que você havia conquistado financeiramente. Sim. Então, eu via isso dentro de casa, dentro do meu pai, e imaginava assim, não, tem uma mulher em casa e tem outra fora, e isso daí E tudo bem. é a maneira como... E a sua mãe, porque a sua mãe também sabia, Não, minha mãe não sabia. Minha mãe não sabia de nada. ou fazia vista grossa? Não sabia de nada. Não sabia de nada. Quando tinha 12 anos, 12 anos mais ou menos, eu tinha ido com meu pai. Porque, mano, filho de quem foi pobre tem que trabalhar cedo, mano. Porque o pai quer falar assim, meu filho tem que ser trabalhador. Daí ele me colocou para trabalhar com ele muito cedo, né? Desde os 12 anos eu já começava a ir nos negócios, nos clientes. Ainda que não trabalhasse, ele me colocasse. Era um trabalho, era educação. E a gente ia ido num cliente, ele tinha subido, eu tinha ficado no carro. Mano, e criança pega o carro e vira de ponta cabeça, né, mano? E eu puxei o banco e tinha um monte de carta de meninas, assim, da faculdade ali e tal. Meu, e eu li e comecei a chorar, e daí eu falei com meu pai. Daí cheguei em casa, contei pra minha mãe. Meu pai, não sei o que lá, não é nada disso. E beleza. Minha mãe falou, você vai acreditar em quem? Acreditar no homem, né? Acreditou. E beleza, e seguiu. Seguiu. Isso daí tinha ficado guardado. Foi seguindo. Depois vivi isso daí com meu pai, de ter essa experiência de ver que ele tinha outra família. E daí meu pai vivia uma vida meio que dupla, sabe? Um final de semana eu tava em casa, o outro tava viajando. Sempre ele foi o arrimo de família, como utiliza esse termo, né? Ele ajudou todos os familiares, assim. Ele foi o homem que possibilitou uma mudança de paradigma social, assim, para a nossa família. Eu sou o primeiro menino homem, assim, da segunda geração que se formou. Meu pai também havia sido, acho que o primeiro ou o segundo dos irmãos, porque tinha 8, 9 irmãos, e ele foi o primeiro a se despontar, assim, a ter uma formação superior. E eu, quando me formei também, isso daí é tudo muito gratificante para quando a gente não tinha essa perspectiva. Então, eu vi tudo isso e falei assim, deve ser o jeito padrão de funcionar. Continuei indo, vivendo essa vida. Só que chegou um momento que eu vivi uma vida de adultério junto com a mãe da segunda, porque eu terminava quando eu queria, voltava e ficava levando uma vida promíscua. Ocorre que chegou um momento que tinha acontecido algum negócio no relacionamento e eu falei assim, mano, tá errado isso, mano. Tá errado, por que eu tô fazendo isso? Porque aconteceu algumas coisas no relacionamento que eu comecei a pensar. Eu falei assim, mano, aí ó, agora ela tá com outro cara e isso daí começou a me fazer pensar. Ah, porque você se incomodou, né? Não, mas eu não tinha me incomodado com a mãe da primeira, a mãe da segunda só me incomodou porque eu comecei... Algum estralo aconteceu, pra mim não tinha diferença, não... Racionalmente não tinha, por quê? Porque eu não ligava, eu era completamente promíscuo. Todos os lugares, prostíbulos eu frequentava. Meu, tinha tudo, acesso a tudo. Tudo que você imaginar disso daí. Eu levantava de madrugada para ir pro swing sozinho. Porque daí eu queria ter a minha vida, mas final de semana eu queria estar com meus filhos, viver aquela vida de aparência. Fazer teu rolê, tipo, eu Você queria... queria o melhor dos dois mundos. Não, no final das contas, o que era? Era o homem buscando prazer para si mesmo. Sabe? Sim, de todos os jeitos. De tanto todos os jeitos. Com a família, com seus filhos, Sim, que você gostava de sim. ter aquilo também, quanto na E o que os bagunça. olhos não viam, o coração não sentia. Era essa a máxima que eu usava. Eu falava assim, eu posso viver do jeito que eu quiser, ela não tá sabendo. Já era. Um homem caído, um homem sem... Um homem que estabelece seus próprios padrões de vida. Então, aí eu comecei a repensar algumas coisas na minha vida. E eu sempre tive esculpido na minha mente a questão de que você colhe o que você planta. Sim. Ainda que ninguém esteja vendo o que você está plantando, um dia você vai colher. Só que
quando eu comecei a entender isso, a verificar que isso daí tava vindo, eu falei assim, meu, mas olha o relacionamento. E eu ficava mantendo uma aparência com a mãe da segunda filha, porque eu não queria que minha filha ficasse me vendo com um monte de mulher. Tanto que minha primeira filha, embora eu, um homem depravado, ela me viu com pouquíssimas mulheres. Não dá pra contar num dedo de uma mão. Para um homem que teve, meu, experiências com tudo quanto é tipo de mulher e em números. Daí você olha e fala assim, por quê? Porque eu aprendi a viver uma vida de aparências, uma hipocrisia. Então eu comecei a questionar essa questão de fazer as coisas de maneira mais correta. Eu falei, não vou mais errar. Risquei da minha cartilha o adultério. Se eu tô com uma pessoa, eu tô com uma pessoa, não preciso. Porque eu não tenho compromisso com ela, por que eu vou ter? Então é melhor não namorar e ter quantos queria. Só que daí também eu já tinha me empapuçado. Falei assim, daí eu conheci uma menina bem legal também. Falei assim, vou namorar. Ela era bem mais nova que eu, só que eu não queria nada também. Eu só queria ter uma mulher, assim, porque eu não queria ficar gastando mais tempo com isso, sabe? Energia, gastar esforço com isso. Puta trampo. Nossa, mano. Era... Primeiro, que tinha aqueles negócios do Tinder, lembra? Que daí você tinha... Mano, tinha que ter muita paciência, porque brigava, ligava o negocinho, tinha que ter 2 celulares, tinha que ter... Eu falei, não vou ter mais uma vida assim. Não dava. Então daí eu comecei a namorar a menina, só que eu não tinha perspectiva de ter uma família, porque pra mim eu já tinha uma família. Eu já tinha 2 filhas, eu morava com meus pais, porque depois que eu me separei, fui morar com meus pais. Meu pai, como era muito ausente, eu era o homem da minha mãe, eu era o homem da casa, eu que ajudava a gerenciar toda a casa e tal. Embora meu pai sempre tivesse o papel de pai. Meu pai é um cara da hora em meio a todas as complexidades da vida, assim. É um dos homens que eu mais admiro mesmo. Referente a isso, eu respeito e amo muito. Então, vivendo toda essa loucura, eu comecei a me deparar com essas questões existenciais e eu entrei num grupo de treino que chamava Mahamudra. Ah, sei. No Mahamudra. E lá falava acerca de 3 pilares: corpo, alma e espírito. O ser humano tripartido, onde tinha a questão do treino, a questão transcendental, espiritual, meio mais ocidental assim, e me identificava com isso. E falava de um Deus subjetivo. Tipo, daí tinha aquela questão de Namastê, o Deus que habita em mim, saldo Deus que habita em você. Então, era a multiforma de deuses criados pelos próprios seres. Beleza, desse jeito até que tá legal. Você fala de um Deus, eu falo de um Deus, e não tem nada a ver, mas o que tiver em comum, tá tudo certo. Você acredita no que você quiser, eu acredito no que eu quero, e beleza. E aí foi quebrando alguns paradigmas acerca deste ateísmo. Esse lance do Mahamudra, se não me engano, não é aquele que tinha só os caras, só gente em forma, os caras só os bonitão. Sim, ainda existe. Mas era os ex-Big Brother e tal. Mas tinha alguma regrinha pra isso? Não, era um negócio Foi completamente que se juntou, daí tinha as aulas, eu tinha também um grupo de treino lá, junto com o Mahamudra. Não, homens, mulheres. Mulher. Não, mano, só gente fantástica, os caras, mano. Tudo cara muito diferente, assim, mentalmente, são pessoas completamente do bem, né? Lógico, né? Sempre tem um ou outro que foge a essa regra, lugar. mas, meu, tenho muito carinho, sou bem amigo deles ainda. Faz tempo até que eu não apareço nos treinos, mas eu tenho muito carinho porque fez parte da minha vida, assim, foi um divisor de águas.